Começaram a se desenvolver de uma tal forma e aprendendo, começaram a falar as poucas línguas, ali com poucas palavras na língua portuguesa. E diz que eles começaram agora a pregoar numa igreja tradicional batista ao movimento pentecostal, a descida do Espírito Santo. E ele começa a anunciar que Jesus veio que Jesus veio, aleluia, que o Evangelho, os 4 pilares do Evangelho, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, e Jesus leva para o céu. Essa era a pregação, os 4 pilares desses 2 jovens suecos. Começaram a pregar de uma tal forma, anunciando, e oravam dentro do seu quarto, aglomeravam-se os crentes todos dentro daquele quartinho, e começaram a pregoar o movimento pentecostal. Ele foi deixar a ceia para a Celina Buquerque, que era uma mulher muito enferma e tinha um problema grande de coluna, e não podia sair da sua cama. Ela era alojada num quarto e não podia sair com um problema de coluna. Foram levar a ceia para ela, aleluia, com o vida, e falou sobre a descida do Espírito Santo e ministrou a cura sobre a Celina. Celina imediatamente foi curada, começou agora a acreditar e a frequentar a casa dos suecos. Quando era do sueco, ouvindo o sueco sobre a palavra em língua, o batismo do Espírito Santo, ela começou a buscar em sua casa, aleluia, a virtude do derramamento do Espírito Santo. E ela começa a orar, e ela começa a orar assim cansadamente. Quando é madrugada, ela desce vidas na madrugada orando. Quando chega a base de quase 3 horas da madrugada, o céu se abre dentro do quarto da Celina Buquerque, e ela começa a sentir algo sobrenatural na oração. O Espírito Santo se visita a Celina Buquerque, e está sendo a primeira mulher em território brasileiro sendo batizada com o Espírito Santo. A igreja, a Assembleia de Deus, a missão pentecostal já estava dando início e dando seus sinais de crescimento em terras brasileiras. Por esse acontecimento, ele é expulso da igreja os 2 suecos, e com ele vai mais 8 componentes da igreja batista. Celina Buquerque, empolgada, segue a casa dela para começar primeiro reuniões, e começa aquele lugar a crescer e ficar pequeno, a casinha da Celina Buquerque, e ela começa o movimento. Diz que começaram a defamar a igreja, a Assembleia de Deus, e começaram a defamar, jogavam pedra, caluniavam, mas eles não paravam de clamar a Deus. E a igreja foi crescendo, foi para um pequeno salãozinho, depois foi para um lugar mais enorme, e quando hoje alcançou o Brasil inteiro. O Brasil inteiro é conhecido pela Assembleia de Deus. Tu pode ir no Nordeste, tu pode ir para onde for, nos lugares mais remotos, tem uma igreja, aleluia, Assembleia de Deus. Uma igreja missionária conhecida com o desejo de pregar o Evangelho. Essa é a chama do batismo com o Espírito Santo. Pular e falar em línguas estranhas aqui é muito bom, mas demonstrar que tu está cheio é pregar o Evangelho lá fora, é anunciar e sendo missionário aonde você está. Várias vezes você não é constituído pela convenção das Assembleias de Deus, você não foi conhecido como missionário, mas Deus te levantou você para dentro da sua casa, do teu trabalho, alcançar os que estão ali. Olha, o trabalho não é apenas um lugar para você adquirir lucro. Deus te colocou como uma obra missionária naquele trabalho. Não fracasse na obra que Deus te colocou naquele lugar. Quantos missionários, não reconhecidos pelos homens, mas por Deus, tem fracassado em sua obra missionária, no seu trabalho? Você tem anunciado o Evangelho onde você trabalha? Irmão, é proibido, aleluia. Todo cristão, ele sabe, ele é inteligente, ele sabe o espaço de tempo que ele tem para anunciar o Evangelho. Eu não estou falando para você deixar de trabalhar e começar a andar com a Bíblia dentro da fábrica onde tu trabalha. Eu estou apenas falando que tu tem que usar os espaços de tempo que você tem naquele lugar, os espaços de tempo para anunciar Jesus. Não existe coisa difícil se todos nós
anunciarmos o Evangelho, se a gente propagasse o Evangelho para alguns outros, porque uma coisa me chama a atenção: todas as igrejas do Jardim Amanda vai prestar conta de todas as almas que estão nesse lugar. Todas as igrejas do Jardim Amanda prestará conta de cada alma que habita nesse lugar. Cada um de nós, eu não peço, Deus não está pedindo muito, Deus está querendo que você faça apenas a sua parte. Ser evangélico não é apenas se aglomerar aos domingos e aos dias de culto dentro de uma igreja. Não é apenas fazer os acontecimentos trabalhos entre quatro paredes. Não. Ser evangelho é divulgar o evangelho para pessoas que ainda não ouviram falar. Aleluia! Mas hoje todo meio de comunicação tem falado do amor de Cristo. Tudo tem falado, mas você tem feito a tua parte. Aonde está a tua parte? Para que você serve dentro da casa do Senhor? O que nós estamos fazendo neste lugar? Porque eu vi uma simulação de uma pequena peça tão simples, mas que teve-se, como se falou coisa grande, coisa que a igreja não está fazendo. A gente, quantas vezes nós saímos do nosso trabalho, passamos ali na frente e vai ver pessoas caídas, e nós continuamos a nossa trajetória como se tivesse um lixo ali. Deus não quer muito de você. Deus só quer que você seja a diferença neste mundo. O Senhor só quer que você faça a sua parte. Aleluia. O Senhor quer te encher. Ele quer te encher para que você continue fazendo a obra. O certo jovem falou: eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero falar em línguas estranhas. Para quê? Eu acho bonito, está todo mundo falando, eu acho bonito. Mas para que tu vai fazer? Para que é? Para que você quer falar em línguas? Mas porque todo mundo fala, eu quero ser batizado também. Eu se bateu o filho discipulado, eu se batizei nas águas, e agora eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero falar em língua. Mas para que tu quer ser batizado com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento na tua vida para você anunciar o Evangelho. Se tu não tem desejo de fazer a obra missionária, você nunca vai ser batizado com o Espírito Santo. A obra, o descida do Espírito Santo é um revestimento à igreja para dar continuidade à obra de Deus. Um crente que não é cheio de Deus, ele não tem como anunciar o Evangelho. Aleluia. Que hoje você saia de uma forma diferente nesse lugar. Tem um texto que eu tenho medo de ler ele em Mateus, quando o Senhor faz separação entre as ovelhas e os bodes. No texto a gente vai descobrir quem é ovelha e quem é bode. E a gente descobrimos que os bodes são aqueles que não deram comida para os que estavam com fome, que não deram roupa para os que estavam precisando se vestir, que não faziam visita nos hospitais e nem nos presídios. O Senhor deixa bem claro: quando começasse a fazer algum desses, deixasse fazer a mim. E uma coisa me chama a atenção: por causa disso, algumas pessoas, aquela classe, ia para o inferno, e era conhecido como bode. As ovelhas, que foi botada à sua direita, além do conhecimento, elas faziam tudo, elas visitavam os presídios, elas visitavam os hospitais, elas faziam aquilo, e quando fizesse isso, a esses fazestes a mim. E o Senhor posso agora entrar em meu descanso. O que me chama a atenção, irmão, missão pode custar a nossa salvação. Não fazer a obra de Deus pode custar a nossa salvação. Jesus não chamou nós apenas para estar aqui parados. Jesus nos chamou para fazer a sua obra.
Todos nós aqui somos missionários. Todos nós estamos constituídos como uma obra de missões nas nossas vidas. Aleluia. E nós temos que ser reconhecidos por isso, por anunciar o Evangelho. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, colocarão uma mão sobre os enfermos. Mas para isso acontecer, você vai ter que anunciar o Evangelho. E que o mundo anunciar o meu Evangelho. Aleluia. O Evangelho vai se acompanhar. Conforme tu vai começando a evangelizar, os sinais vão te acompanhando. Aleluia. As coisas vão começar a acontecer quando a igreja começar a evangelizar. Os milagres vão acontecer na igreja. Os demônios vão começar a ser expelidos. Mas quando a igreja começar a anunciar o Evangelho, quando a igreja estiver estacionada, nada acontecerá no nosso meio. Quando nós começarmos a anunciar o Evangelho, as coisas, os sinais começam a acontecer dentro da igreja de uma forma especial e maravilhosa. As curas, a igreja vai começar a ter uma igreja dinâmica. E ela vai crescer, até que não cabe mais ninguém. É uma igreja que evangeliza. Começa a divulgar o Evangelho, a fazer a obra de Deus. Me lembro que quando eu fui presidente da mocidade, isso em 2004, acho que em 2000, eu estava tomando conta de um grupo de jovens, e eu estava falando sobre trabalho missionário, e o que me chama a atenção no trabalho missionário, eu levei aquele jovem tudo para o meio de uma praça. Pegamos uma extensão grande de uma casa de um certo irmão e colocamos uma caixa, levamos um teclado, levamos a guitarra, e eu falei assim: hoje a mocidade vai louvar na rua. Mas na rua, faça um ensaia, porque vocês vão estar louvando na praça hoje. Nós fomos aquele guarnição de jovem, um jovem tudo meio assim, eles não eram acostumados a louvar na rua, só em de quatro paredes. Quando está no meio de 19 pessoas passando, atravessando, cheio de gente, eles começaram a ficar meio assim, compilados, meio bobo. Depois que começa agora, vamos começar a cantar. A mocidade está com uma oportunidade de estar louvando. Os jovens começaram a louvar no meio da rua, as pessoas começaram a parar, e alguns sentavam no meio das calçadas e ficavam ouvindo a mocidade louvando, e o jovem cantando. Ele canta mais um hino, botei mais um jovem para pregar, e nós todos fizemos todos os domingos. Eu saía com os jovens para a praça, eles começaram a criar gosto, e começaram a ter alguns jovens do dia de um culto de jovens, e a mocidade foi crescendo de uma forma extraordinária. Através do louvor, a gente estava evangelizando ali na praça. Não estava fazendo muito, mas estava fazendo a nossa parte. Não precisa de fazer muito, faça apenas a tua parte. Faça a obra de Deus. Anuncie o Evangelho. Fala do amor de Deus. Fale do grande amor de Deus. Se lá em Brasília tem a rodoviária do plano piloto, fica perto do conjunto nacional, de frente com a esplanada do ministério, de frente com os três poderes, a rodoviária do plano piloto. Nós ganhamos ali pela administração da rodoviária um pequeno espaço para nós anunciar o Evangelho. E aí eu e o nosso amado presbítero Elias e mais algumas pessoas, uns irmãos que cantavam música sertaneja lá de Santo Antônio do Descoberto, no Goiás. Eles vinham conosco e nós botava aquela caixa, começava a colocar um hino e anunciava o Evangelho. Todas as pessoas que passavam, que estavam na cidade satélite, iam para todas as cidades satélites, tinha que passar na rodoviária do plano piloto. E a gente falava todos os domingos, um domingo no mês, nós estávamos na rodoviária anunciando o amor de Cristo. E o que me chama a atenção, foi um dia que nós estávamos fazendo esse culto, havia-se uma figura de cor escura, apenas de bermuda, descalço, com um cobertorzinho, aleluia,
te ama. Ele olhou com um saco de óleo, porque estava cheirando cola. Ele botou um saquinho na mão e falou assim: ninguém disse para mim que me ama. E ele começou a contar a vida dele, e uma coisa me chama a atenção. Ele falou assim: sabe o que é viver mais de 10 anos na rua? Com 7 anos eu fui para a rua, meu pai me abandonou, me aglomerei com